O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os textos propostos para esta liturgia de hoje continuam com a reflexão dos dias anteriores, com destaque para o elemento da conversão. Comunhão e conversão são os dois temas centrais de hoje. Para sermos autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo, comungando verdadeiramente com Ele, isto é, com seus ensinamentos, é preciso passar por um processo de conversão, abrindo nossos olhos e nossa inteligência para percebê-lo entre nós e assim poder testemunhá-lo verdadeiramente. Para nos ajudar nesta conversão, temos na primeira leitura o texto da conversão de Saulo, o perseguidor dos cristãos que depois de se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, tem sua vida totalmente transformada, passando a ser chamado de Paulo. Como vimos nos dias anteriores, Saulo era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Praticou e compactuou com atos bárbaros, inclusive foi cúmplice da morte de Estevão. No texto de hoje, ele segue para Damasco, com o objetivo de executar atos desta natureza, mas tem uma grande surpresa. O Cristo que ele perseguia na pessoa dos cristãos vai ao encontro dele e transforma uma pessoa monstruosa num dos grandes instrumentos de evangelização e propagação do cristianismo. É, portanto, Deus transformando morte em vida, como fez com a cruz de Cristo e com tantos outros instrumentos de morte. Para que a conversão aconteça, é preciso deixar morrer em nós a pessoa velha, carcomida pela maldade e pela corrupção do gênero humano, e deixar nascer uma nova pessoa, revestida da presença de Deus. Foi isso que ocorreu com Saulo. No caminho de Damasco, uma luz vinda do céu o cercou e ofuscou sua visão. Na verdade, o que Saulo tinha não era visão, mas sim uma profunda cegueira. Ao ter contato com a luz verdadeira, ele se sente cego, porque a luz incomoda quem está acostumado a viver nas trevas. A luz de Cristo o faz tomar consciência da sua cegueira. A luz de Cristo faz cair por terra, simbolizando a queda daquele que até então só praticava maldades. Paulo seria reerguido depois como um homem novo. Iria se tornar o Paulo missionário de Jesus Cristo. Nesse meio acontece o encontro, o diálogo dele com Jesus, que o questiona sobre as suas causas da perseguição. A passagem da situação de morte vivida por Saulo e o renascimento para a vida nova de Paulo se dão com a ajuda de outros. Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas e situações que nos ajudam na conversão. Foram várias as pessoas que participaram deste processo e ajudaram Saulo a se transformar no Paulo que conhecemos. Depois da conversão, ele se alimenta, sente-se reconfortado e logo começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Esse alimento de Paulo foi o próprio Cristo. Ele, o Cristo, se fez alimento e o revigorou das suas fraquezas humanas.
É esse alimento que nos revigora e nos faz pessoas novas, prontas a testemunhar o Autor da vida e defender a vida de nossos irmãos. É a proposta do Evangelho de hoje. No texto de hoje, Jesus continua a se apresentar como o pão da vida. Sabemos que é o alimento que nos dá energia para viver e cumprir com a nossa missão, mas o alimento literal não nos livra da morte. É como aquele que o povo recebeu no deserto. Ele serve para o momento, mas não dura muito. Mesmo nos alimentando dele, em algum momento morreremos. Mas o alimento que Jesus apresenta é outro. É o alimento que nos faz vencer a morte. Quem dele se alimentar vai possuir a vida eterna, participando da ressurreição no último dia. Esse texto traz, portanto, uma bela reflexão sobre a comunhão. Quem comunga consciente daquilo que ela representa, tem sua vida transformada, assim como Saulo. Quem comunga com Cristo passa a viver por causa dele e por sua causa, isto é, dará a sua vida para ver acontecer aquilo que Jesus propôs. Dará a vida pelo seu semelhante, não medindo esforços para fazer o bem. Que cada Eucaristia seja para nós um renovar de corpo e alma, e que possamos demonstrar essa renovação com pensamentos, palavras e ações, a fim de testemunharmos verdadeiramente o Cristo ressuscitado. Devemos ainda lembrar que na natureza não pode haver vida sem nutrição. Todo ser vivente tem necessidade de alimento para continuar vivendo, seja alimento de origem animal, seja vegetal. E a comida que nos nutre agora, antes era um ser vivo que foi sacrificado em nosso favor, para nos dar condição de existir. O animal foi sacrificado para que nós nos alimentássemos. O mesmo aconteceu com o legume, com a fruta, com a erva, que eram seres vivos e deram a vida em nosso favor. Também temos o sacrifício daquela pessoa que não chegou a morrer, mas se cansou e se entregou por nós. Alguém teve que acordar de madrugada para preparar o pão para o nosso café da manhã. O produtor da roça soou o dia inteiro de sol a sol, plantando a hortaliça, a fruta que se tornou alimento nosso. O vendedor da feira do mercado, o caminhoneiro e tantos outros se cansaram e se doaram por nós. Assim, irmãos, vivemos num verdadeiro processo de oferecimento, de entrega, de imolação, em que uma vida é sacrificada em proveito da outra. Uma vida chega a morrer para que a outra possa efetivamente viver. No Evangelho de hoje, Jesus também se apresenta como alimento sacrificado, imolado, e como bebida oferecida em nosso favor, para nos manter em plena vida. É Ele o pão vivo que desceu do céu, único capaz de saciar nossa fome de verdade, de felicidade, de eternidade. Quem come deste pão viverá eternamente, e sua carne, isto é, sua pessoa sacrificada, oferecida e entregue, torna-se pão para ser comido, alimento para ser digerido. Quem deseja chegar à plenitude da vida tem necessidade de aceitar o sacrifício de Jesus e se deixar nutrir do seu corpo e sangue. E como o que comemos e bebemos torna-se parte de nós, comendo e bebendo a carne e o sangue de Jesus Cristo, somos incorporados nele e a vida dele passa a pulsar em nós. Cada vez que nos reunimos em torno da mesa da Palavra de Deus e da mesa da Eucaristia, em obediência ao mandato do Mestre, alimentamo-nos do pão da Palavra e do pão eucarístico, que são o corpo e o sangue do Senhor. Obrigado, Jesus, pela vossa plena doação em nosso favor. Que também saibamos nos doar por completo para que o irmão se realize e viva plenamente. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.